Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a tag Complete a Frase. Então vai ter 15 frases e eu vou falar algo a mais sobre aquelas frases, tá? A primeira frase: eu sou muito exigente. Então, quando eu tô fazendo algo, se não sair do jeito que eu quero, o jeito que eu planejei, então eu fico até chateada. Então eu sou muito exigente. A segunda frase é: não suporto falsidade. A terceira frase: eu nunca viajei para fora, para outros países. Eu nunca viajei. A frase de número 4: eu já briguei, eu já briguei com a minha irmã. A frase de número 5: quando criança, eu eu subi no pé de goiaba e quando eu caí do pé de goiaba, mas em vez de eu ir pro chão, eu fiquei na forquilha assim no pé de goiaba, que era assim, e eu fiquei com os bracinhos pra cima, então com essa parte de mim aqui só de pendurada, então quase quebrei meus dois braços. E graças a Deus eu não quebrei, porque me socorreram na hora. Se eu tivesse descido mais, eu podia ter quebrado, destroncado os meus braços. A frase número 6: nesse exato momento eu estou com fome. Pra falar a verdade, eu não gosto de fazer comida quando eu tô só. E aí também eu não como. Então, a frase número 7: eu morro de medo, eu morro de medo assim de cobra, de serpente. Eu tenho muito medo, pavor, assim, de todo tipo. Não tem essa aqui que eu não tenho medo. Eu tenho medo de todo tipo de cobra, de réptil, né? De cobra. E também eu tenho muito medo de palhaço, então se eu vejo um palhaço na rua, se fala que vai ter palhaço em algum canto, eu não vou. Se eu vejo palhaço, eu passo distância longe, mas eu não gosto de ver palhaço. E nada que convém de palhaço pra mim não é bom. Então eu tenho muito pavor de palhaço. E outro medo que eu tenho é de dirigir, né? Porque a gente vê tanta tragédia acontecendo, tanta imprudência no trânsito, que eu tenho medo de dirigir também. A frase número 8: eu sempre gostei, eu sempre gostei, assim, de ler a Bíblia, né? Gosto muito de ler a Bíblia. A frase número 9: se eu pudesse, eu levaria minha família, eu ia embora da onde que eu moro para Rio Branco, onde que é a cidade onde que tem os meus parentes, a maioria dos meus parentes mora lá, e levar minha família também, o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, porque nós vimos de embora de lá, já tinha uns 3 anos de idade, eu tinha 3 anos de idade, então nós vínhamos, saindo de todo mundo lá e vimos pra cá, no Mato Grosso. Então eles ficam tudo pra lá. Se eu pudesse, se eu tivesse condição, né, eu levava eles junto comigo e a gente ia viver lá. E como eu não tenho condição de levar todos eles, eu preferi viver aqui, né, pra me ficar mais perto dos meus pais, da minha família. Mas se eu pudesse, eu levaria todos e ia embora pra lá também, pra Rio Branco, Acre, onde que está meu avô, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas. A frase de número 10: fico feliz quando eu sinto a presença do Senhor. Não tem felicidade maior do que sentir a presença do Senhor, né? Quando a gente está triste, o Senhor fala com a gente, não tem felicidade maior. Então eu fico feliz quando o Senhor fala comigo, quando eu sinto a presença do Espírito Santo. A frase de número 11: se eu pudesse voltar no tempo, assim, eu correria para ver minha avó, porque eu saí de Rio Branco com 3 anos de idade, então com 8 anos eu recebi a notícia que minha avó tinha morrido. E onde eu morava não tinha telefone, não tinha contato, não tinha nada como manter contato com a minha família, não tinha como ter carta. Então a gente descobriu já era tarde, até para ir ver o velório dela. Então se eu pudesse, assim, pudesse mesmo voltar no tempo, eu voltaria naquele antes da minha avó morrer, ia correndo ver ela, dar um abraço, dizer que eu amava ela, conhecer ela, porque a gente sabe que com 3 anos de idade que a gente, mesmo que a gente conhece qualquer pessoa, com 3 anos de idade, depois que a gente cresce, a gente quase não lembra. Então eu não lembro do rosto da minha avó, eu não lembro da minha avó muito.
Então, se eu pudesse, eu ia abraçar minha avó e falaria que eu amo ela. E é o que eu mais desejava, se eu pudesse voltar no tempo. Pergunta de número... Não, frase, né? De número 12. Adoro. Eu adoro Deus, né? Só isso. Frase número 13. Quero muito viajar. A única viagem que eu sonho em viajar, né? Que eu falo que eu posso sonhar em viajar. Quero muito ir para a África. Não para ir lá na África ver safari, ver aquele... divertir, né? Porque tem muita gente que vai para a África para ver safari, para ver os animais de perto. Mas eu não quero ir para a África, aquela África chique, onde que tem, né, um jeito de viver bem. Eu quero ir na África onde que tem aquelas crianças necessitadas, onde que tem pessoas precisando de ajuda, aquelas criancinhas. Onde é aquele país onde que tá aquela África lá perto da Haiti, onde que tem muitas crianças sofrendo. Eu queria não ir só lá, mas levar um apoio, sabe? Eu queria poder levar ajuda àquelas crianças, levar uma palavra, cuidar um pouco daquelas crianças. Eu queria fazer como se fosse uma corrente do bem, ir lá ajudar alguém que precisava daquelas crianças. Frase do número 14. Eu preciso mais de Deus, né? Frase do número 14. Eu preciso, então eu falo mais de Deus. Nós precisamos cada dia mais de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós já estamos muito próximos a Deus, mas não. Nós devemos cada dia mais se apegar mais a Ele. Frase número 15. Não gosto de ver notícia de tragédia. Assim, tipo, notícias ruins, notícias de morte de criança, principalmente, né? Notícia de abuso sexual, eu não gosto de ver muito. Então, é isso aí. Fica todos com Deus, que Deus abençoe cada um.